Hoje você vai aprender. Hoje eu convido você para uma grande distopia, porque as informações que eu trago para você, elas contrariam toda a ciência, toda a realidade. E se eu te disser que o governo americano, assim como o governo russo, tem medo de uma certa tecnologia alienígena? E se eu te falar que esse mundo que nós estamos vivendo, ele foi criado pelos extraterrestres? Será que isso vai contrariar a sua crença? E se eu trouxer para você, ponto a ponto, evidenciando e provando essa questão? O vídeo de hoje está recheado, porque nós vamos falar sobre florestas amaldiçoadas, entidades e principalmente a petrificação de pessoas. Inclusive, a própria Bíblia faz menção e referência a isso. Se você gosta desse conteúdo, inscreva aqui nesse canal, verifica se você está inscrito, deixa o seu like para ajudar a divulgar esse projeto, não te custa nada. Quem quiser obter o meu telefone, o meu contato pessoal, conhecer o conteúdo premium, desatar essas amarras do sistema, aprender o verdadeiro empreendedorismo, empreendedorismo raiz, mesmo o Brasil virando uma jossa, você conseguir tirar o seu sustento, tem links na descrição. Eu repasso a minha experiência de mais de 10 anos de empreendedorismo. Você conta com grupos exclusivos e com aulas que eu nem vou citar aqui. Vale cada centavo, dá um preço acessível, vale muito a pena, tá bom? Na descrição deste vídeo. Pois bem, senhores, esta imagem ela contraria tudo em que você acredita. Primeiro, porque um cara estava fazendo a sua caminhada na floresta e se deparou com essa imagem, que simplesmente parece uma mulher que ela foi petrificada na floresta. E nós vamos comentar sobre esse assunto aqui e vale muito a pena. Olha só para você ver, olha a imagem aqui, ó. Você vê nitidamente que é um cabelo. Você vê nitidamente a região dos dois olhos, a região do nariz, a região da boca, do queixo, do maxilar, da orelha, a concavidade. Olha só para você ver a perimetria do crânio. E aí, conforme isso aqui avança, ó, você vê a região do braço, antebraço, tórax. Você vê toda a região e olha que coisa interessante. Se você procurar nos livros de história, provavelmente você não vai encontrar nenhuma referência a isso. Porém, a partir desse momento, você começa a tomar a sua pílula vermelha e descobrir a realidade. Por exemplo, o corpo que nós usamos hoje, o corpo humano hoje, 19,9% do nosso corpo é constituído de carbono. E se você analisar a estrutura molecular do carbono, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Ou seja, a estrutura molecular do carbono é 6, 6, 6. Isto representa alguma coisa para você? A estrutura molecular, a estrutura atômica do carbono tem formato piramidal. Será que isso faz alguma referência para você? E se eu te falar que o corpo que você usa hoje é um corpo alienígena, é um corpo híbrido, não é o corpo do Adão primordial, não é o corpo que o Criador criou para a raça humana, mas sim uma mescla, uma mistura com um DNA alienígena. Talvez você olhe para isso e fala, esse cara está indo longe demais. Porém, se você analisar a história do planeta Terra, era mais do que óbvio que o corpo humano deveria fazer menção e referência à Terra. Tu pega Gênesis e é dito: Deus criou o homem do pó da terra. Então, deixa bem claro, não é o pó de areia, é o pó da terra. Qual é o material mais abundante
no planeta Terra, levando em consideração, tirando, claro, o oxigênio e a água, qual é o material mais abundante que tem na Terra? É a sílica. E graças à sílica, você consegue fazer uma das matérias predominantes da sílica, ou do silício, é o barro. Exatamente, o barro. Então, o silício é um dos materiais mais abundantes que tem na Terra e material esse fundamental para fazer o barro. Assim como o ser humano foi feito do barro, assim como o ser humano foi feito do pó da Terra. Ou seja, o corpo humano ele foi projetado para ser feito de silício. E a própria Bíblia fala sobre isso. Mas você utiliza um corpo de carbono. Aí você tem que usar a sua cabeça, o seu tutano, e fazer algumas perguntas. Por exemplo, se Deus criou o corpo humano, por que que Jesus fala que nós já nascemos em pecado? Por que Paulo de Tarso fala que nós já nascemos em pecado? E por que Jesus fala que nós temos que nascer de novo? E muitas vezes é mencionado em Marcos que nós precisamos, aqueles que forem salvos, herdarão um novo corpo glorioso, semelhante aos dos anjos. Deixa bem claro, um novo corpo. Então, por que é necessário um novo corpo para aqueles que saírem vitoriosos desta jangada chamada Terra? Por que um novo corpo? Se Deus criou um corpo perfeito, necessariamente não é precisar mudar o corpo. Mas por que se faz necessária a mudança de corpo? E aí eu digo para vocês, e é isso que é importante: o corpo humano, a matéria-prima era feita de silício. Assim como correspondiam aos gigantes, aos nefilins, aos anjos. O DNA compatível dos anjos com das mulheres, ambos de silício. E hoje nós estamos usando um corpo defasado. Um corpo que não consegue chegar aos 50, 60 anos sem a ajuda da tecnologia convencional. Então, senhores, o corpo mudou. Antigamente, o silício, em contato com plasma, ele vira pedra. Mas o corpo de carbono, em contato com plasma, vira, a própria Bíblia ensina. Olha a história de Ló. A mulher de Ló, eles estavam fugindo de Sodoma, ela olhou para trás. E do que ela se transformou? Estátua de sal. E aí vem Jesus Cristo dizendo: vós sois o sal do mundo. Ou seja, em contato com plasma, o corpo feito de carbono se transforma em sal. Maravilhoso, não? E se eu te falar que existe um relatório da KGB falando que o governo russo admite e tem medo de uma tecnologia alienígena? Eu já trouxe um documentário no canal, eu vou rodar esse vídeo, tá? Onde foram fazer um exercício militar básico. E aí um dos soldados dos soviéticos encontrou no céu um objeto prateado, iluminado, imóvel. Aí estava ele com suas metralhadoras e tecnologia de derrubar avião. Os caras miraram naquele objeto metálico e derrubaram ele. E aí, basicamente, foram averiguar, era um disco voador, saíram seres extraterrestres dali, e ali ocorreu uma grande explosão. O único que sobreviveu foi o soldado que estava a centenas de metros de distância e que se escondeu atrás de uma árvore. E todos aqueles 19 soldados que estavam nas extremidades foram petrificados. E esse caso ele veio para o laboratório secreto de Moscou para tentar averiguar o que aconteceu. E o governo americano sabe muito bem disso, porque eles conseguiram esse relatório. Uma arma extraterrestre capaz de petrificar o ser humano. Porque o plasma é o ápice da evolução. O plasma é um material que consegue quebrar qualquer material da tabela periódica. Diamante, tungstênio, ferro. Vamos chamar de adamantio. Adamantio. Qualquer material, inclusive a tabela periódica, ela é limitada o número de materiais. Existe muito mais materiais do que está presente na tabela periódica. Por exemplo, o mercúrio
parará, pururu, coelhinho da Páscoa vermelho, que não faz parte. É o único material que não faz parte da tabela periódica que nós conhecemos. Fora outras, como pedras com propriedades gravitacionais que, ó, varreram o tapete. Chamado gravitron, ó, varrido o tapete. Então, o plasma ele é o estágio inicial de toda a matéria. Então, uma arma de plasma não tem nenhum escudo que consegue proteger. Porque tudo que o plasma encostar vai pulverizar. Ou vira sal ou vira pedra. É basicamente dessa proporção. É a arma absoluta de Deus. Inclusive é falado. Quando Jó questiona a autoridade de Deus, Deus mesmo fala: você não sabe que a minha voz é como fogo quente? Como uma fornalha, porque a voz de Deus ela faz menção ao plasma. Tá? Voltando ao assunto, isso aqui é muito interessante. Eu vou voltar à imagem, nós vamos acompanhar. Olha que coisa interessante. Ó. Você vê basicamente aí um tipo de petrificação, campeão. Chega a ser bizarro. Outra coisa interessante é que pessoas que estavam fazendo acampamento, caminhada nas florestas, encontraram a floresta, olha só, a árvore parecendo que estava respirando. Quantas vezes que não foi mencionado, os caras estavam numa parte da floresta e sentiram como se o terreno tivesse subindo e descendo. E aí, pô, isso parece muito uma respiração pulmonar. Pô, o terreno está subindo e descendo. Você olha para as árvores, parece que está subindo e descendo. Aí entra um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Existe um conto de Sodoma e também Jericó, e tem mais uma cidade que eu vou lembrar o nome aqui ainda, tá? Uma cidade muito famosa, Babilônia. Existe um conto chamado O Dilúvio Babilônico, que fala que os gigantes irão voltar. Os gigantes eles foram condenados, né? Tanto que os gigantes, na época de Enoque, por exemplo, estou falando do primeiro, tá? Estou falando da linhagem de Noé, não falando dos primeirão lá. Depois de Caim, quando Caim ele matou Abel, né? Aí ele foi se relacionar com a sua irmã, criou a primeira cidade, naquele universo ali. Enoque era o profeta de Deus e os gigantes foram falar com Enoque. E não é o mesmo Enoque, tá? E esse Enoque, ele falava o seguinte, ó, vocês estão tendo sonhos de dilúvio, de inundação, e que nenhum dos gigantes sobrevivem. Saiba que essa é uma profecia de Deus. E aí os gigantes, qual foi o âmbito da questão? Eles não iriam conseguir sobreviver ao plasma, àquela guerra plasmática que iria desencadear o dilúvio de Noé. Não iriam sobreviver. Então muitos deles entraram em estado de dormência. E nesse estado de dormência eles estão à espera de uma oportunidade para eles poderem renascer. Para eles poderem... Então existe esse conto. Não é bíblico, não é canônico, mas existe esse conto. E assim, você olha para o que é a floresta, inclusive esse caso aqui foi muito interessante. Essa árvore começou a se mexer sozinha. Aqui você tem a terra e a árvore ela está se movendo sozinha. Aí você se pergunta, deixa eu voltar aqui a imagem. Aí você se pergunta, como é possível, eu não consigo, eu vou aumentar a imagem aqui. Como é possível você olhar para isso aqui e você ver uma árvore mexendo na terra? Como que seria possível? Como que isso aqui é possível? Pô, primeiro que a terra ela é extremamente resistente. Se tu pegar uma .50 e meter uma bala na terra, saiba que o máximo que essa bala vai atravessar é uns 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Então a força expressora para você mexer na terra é absurda. Tanto é que você pega aquelas máquinas gigantescas, tratores com escavadeira, e você vê que os caras eles usam uma força muito grande para puxar a terra. E você vê uma árvore se movendo. Mas aí entra um pequeno detalhe. É dito que as árvores, elas é como se fossem os pelos dos gigantes. É dito que os gigantes, eles basicamente
foram petrificados com o dilúvio, e aí houve a inundação. Essa inundação gerou um barro, os gigantes eles afundaram nesse barro, e aí, né, criou-se uma floresta em cima deles. Existe esse âmbito, essa questão. Verdade ou não, fica a seu critério julgar. Então é muita coisa. Olha só essa árvore por dentro, ó. Olha só essa árvore por dentro. Que coisa mais estranha, cara. Olha que coisa mais estranha essa árvore aqui, ó. Você olha e fala, não é possível que uma árvore seja neste formato aqui. Vamos lá. Quando você pega o núcleo de uma árvore, ela parece o seu dedão. Você corta uma árvore, cortou uma árvore, primeiro que a árvore ela é maciça, ela não é oca, ela é maciça. E você vai ver um monte de espiral na árvore. E cada anelzinho desse representa um ano da árvore. Então, muitas vezes a árvore tem 100 anos, ela tem 100 anelzinhos desse, tá? Para vocês entenderem aí. Então a coisa começa a ficar estranha, né? Aqui é uma árvore se mexendo também. Os caras registraram. Aqui é um formato de uma árvore, ó, que parece muito com o rosto humano, tá? Olha que incrível coincidência. Mas a coisa começa a ficar mais e mais sinistra. Por exemplo, olha isso aqui. Olha essa árvore, esses tipos de pés aqui. Vê bem, muitos dizem que as árvores foram animais e objetos, árvores milenares, que foram petrificados, tá? Olha que fato curioso. Olha só para você poder ver aqui, ó. Olha só essa árvore aqui. Olha o formato dessa árvore. Olha que fato curioso. Que fato curioso. Você tem que entender que essa guerra plasmática, ela não ocorre a cada 2.000 anos. Essa guerra plasmática, ela ocorre a cada 400, 500 anos no máximo. Então, a humanidade vai sendo resetada. Por exemplo, nós tivemos uma última civilização chamada de Tartá, Pararapururu, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Riá. Ou seja, um reino que ia lá da Ásia dos mongóis, China, se estendia para a Rússia, se estendia até mesmo no Oriente Médio e boa parte da Europa. Acho que só Portugal que não pegava. Porque compactava tudo. Um grande reino do tamanho de metade do planeta, cara. E aí ocorreu misteriosamente, do dia para a noite, um grande dilúvio, uma grande inundação, que soterrou a cidade inteira. Milhares de pessoas simplesmente desapareceram. Ninguém sabe dizer o que aconteceu. Muitos especulam que junto com esse dilúvio veio plasma e petrificou as pessoas. E aí eles fazem menção, referência a uma arma alienígena. Olha só para você ver aqui, ó. Olha o incrível formato dessa árvore. Outra árvore se mexendo, ó, sozinha. O pessoal olha para isso aqui e fala assim, meu, mas peraí, como que é possível uma árvore se mexer sozinha? É o que eu falo. Talvez a realidade seja mais assustadora do que nos é contado. A mulher está na floresta e olha só o que ela encontra. Não, vê aí, ó, ela está na floresta e olha só o que ela encontra. Você vai, você vai assistir um seriado, ele chama Games of Thrones. Tu pega o seriado para assistir um seriado, acho que de George Martin, George R.R. Martin, e é um dos seriados mais vistos de todo o planeta, com um pico de audiência de 15 milhões momentaneamente, isso fora do Brasil, tá? E nesse seriado Games of Thrones, você tem a cultura escandinava, a cultura dos nórdicos. E nessa cultura dos nórdicos, eles têm os famosos antigos e novos deuses. E quando você pega os antigos deuses, o que são os antigos deuses? É justamente a cultura do druida, a cultura do druidismo, que são árvores que possuem a capacidade de se comunicar, árvores com rosto, e que atendiam os seus desejos. Ou seja, alguém foi petrificado e virou uma árvore. Bizarro, bizarro. Isso são culturas que você pega e olha para tu ver. Parece que foi um ser humano que virou esse tipo de petrificação e virou lá
olha o rosto, a profundidade. Ah, mas isso aí é pareidolia, não sei o quê. É, meu irmão, cada um acredita no que quiser. Se eu falar pra você que eu acredito em Papai Noel, todo mundo vai ficar feliz. Oh, maravilhoso! Ele acredita em Papai Noel. Oh! Se eu falar que eu acredito no Coelhinho da Páscoa, oh, que maravilhoso! Coelhinho da Páscoa. Se eu falar que eu acredito no Tio Patinhas, no Papaléguas, oh, maravilhoso! Tio Patinhas e Papaléguas. Agora, se eu falar que ocorreu um dilúvio, que a humanidade não está usando o corpo que Deus criou, que não, não pode. Vale tudo de menos a verdade, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vale tudo, de menos a verdade. As pessoas falarem para você assim, Elon Musk chega e fala assim, nós vivemos dentro de uma simulação. Daqui a centenas de anos vai ter GTA 20. E dentro do GTA 20 ele vai ser tão avançado, mas tão avançado, que vai ter um jogo que imita a realidade. E nós estamos vivendo dentro dessa simulação. Aí o pessoal, meu herói, meu herói, meu herói. Aí chega um cara e fala assim, nossa, nós simplesmente somos uma realidade fictícia, criada num super laboratório. Nós nem existimos. O cara, oh, não. Agora, se eu falar para você que a Terra ela é isso aqui, que ela não é uma redondeta, ela é isso aqui, que simplesmente nós estamos num grande experimento, tá tudo blindado aqui dentro, com um monte de monstros esperando a entradinha triunfal, oh, aí não pode, aí não pode. Ou seja, vale tudo de menos aquilo que leva você ao despertar, tá? Então, simplesmente, essas imagens que eu trago para vocês são peculiares. São peculiares. E eu sempre venho falando para vocês: a floresta é um lugar amaldiçoado. Ah, mas a floresta é um lugar amaldiçoado? Sim, os índios já falavam sobre isso. Você já viu que existe um. Toda vez que você vai cumprimentar uma pessoa, pelo menos na década de 90, você fazia assim, ó. Chegava lá e você fazia assim, vamos cumprimentar uma pessoa? Você fazia assim, ó. E aí, sabe por que que as pessoas faziam isso? Porque você chegava na aldeia indígena, você tinha que estender a sua mão para ver se você não tinha 6 dedos. Porque os gigantes têm 6 dedos. Os gigantes têm 6 dedos. E a descendência dos gigantes tem 6 dedos. Então, você tinha, antes de entrar na tribo, você tinha que esticar sua mão para os caras contarem e ver se você não tem um dedo a mais. Para vocês entenderem como é que é a coisa. Outra coisa é que nas aldeias indígenas, quando você sai para caçar, acompanhado de outros índios, existe uma palavra-chave para você poder entrar na aldeia. Então, por exemplo, eu vou caçar uma carne, um javali, um peixe, alguma coisa. Aí, antes de sair da aldeia, o índio ele vai cochichar no seu ouvido, bem assim, ó, tampado, ó, para ninguém ver. Vai fazer assim, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um gesto de índio, ó, mão tampando a boca. Isso aqui é um gesto de índio. Aí eles fazem assim no seu ouvido. Olha, olha, a palavra para você poder entrar aqui dentro é beija-flor, na linguagem do tupi. É beija-flor. Aí o cara vai lá, vai fazer a sua caça. Aí quando ele voltar lá na aldeia, ele vai chegar lá e tem que falar aquela palavra. Ele tem que estender a mão e falar aquela palavra. Os índios, eles têm medo que entidades espirituais, ou seja lá o que for, adentrem na aldeia. A aldeia ela está protegida. Então eles não querem que dê legalidade para que a entidade entre. Porque quando você permite que alguma coisa entre, ela começa a destruir tudo. Se você permitir que um bandido entre na sua casa, boa coisa não vai acontecer. Então tem toda uma preparação. Você não pode falar palavra-chave em momento nenhum. Aí, quando você entrou na aldeia, não é assim, eu simplesmente entrei na aldeia. Vem ali um índio, um daqueles pajés já aposentados, pega uma folha de bananeira, pega não sei o quê, recitam palavras, inclusive a língua tupi é a língua nativa do hebraico, ok? O verdadeiro hebraico é a língua falada dos índios brasileiros.
Acredite se quiser. Então os caras vão lá e recitam aquela coisa em hebraico e vão passando aquele tipo de. O pessoal chama de benzeção, mas na verdade o cara tá tirando as coisas. Para quê? Para limpar espiritualmente aquela pessoa. Porque a própria Bíblia mesmo fala: se um espírito ele tá morando naquela casa e ele se ausenta daquela casa, ele é expulso daquela casa, se você não cuidar daquela casa, ele volta com mais sete. Então, os caras não querem que essas entidades entrem na aldeia. Porque essas entidades elas são precursoras de doença, precursoras de atitudes malignas, de carnificina, tudo que você pode imaginar. Então, os índios eles estão sempre se preservando, né? E aí tem essas histórias, tem todo esse âmbito aí. E a floresta é o seguinte, eu tô contando as histórias dos índios. O pessoal acha que índio Hoje em dia, os índios brasileiros não representam o que eram no passado. Os índios do passado eram muito mais apurados do que agora. Ó, vou contar uma coisa para vocês. A floresta, no período de meio-dia até 1 da tarde, ela fica em completo silêncio. Quando os índios saem para pescar, por exemplo, os índios saem para pescar, para caçar alguma carne, geralmente eles saem no pôr do sol. Eles têm que ter o sol a favor deles. Porque o sol ele impede entidades de atuarem livremente. Livremente. As entidades não conseguem ter força no sol, elas têm aversão ao sol. Aí os índios vão lá fazer sua pesca, fazer sua caça. Quando chega no período mais ou menos de 11h30, eles já começam a sentar, a comer, fazer algum lanche. Do período de meio-dia até o período de 1 hora, os índios não fazem nada, eles ficam parados. Ah, mas não faz sentido. Do período de meio-dia até 1 hora da tarde, eu falo de experiência pessoal, porque eu já estive na floresta. E não foi só uma vez, não foi 50 nem 100 vezes, não. Vou dizer uma coisa para vocês. Do período de meio-dia até 1 hora da tarde, não se escuta nada na floresta. Nada. Não escuta nenhuma árvore, folha de árvore mexendo com o vento. Não venta. Simplesmente você não escuta nenhuma cigarra. E cigarra é o animal que mais enche o saco na floresta. Você vai estar até zonzo de tanto barulho de cigarra, barulho de passarinho. Mas quando é meio-dia até 1 hora da tarde, é um completo silêncio. É como se fosse um velório mesmo. Aquele momento que você não escuta nada. E os índios ficam caladinhos. Passou o período de 1 hora, os animais começaram a cantar, aí os índios retomam a atividade. Por que eles fazem isso? Porque não é questão de ser um horário sagrado, mas sim um horário onde ocorre algo ali sobrenatural. E os animais não querem estar a par disso. Os animais eles têm dentro dele uma bússola, então eles ficam paradinhos. Você vê que não acontece nada, fica parado. E aí os índios vão lá e começam a fazer o seu trabalho. Quando dá mais ou menos umas 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, já é hora de voltar. Porque dependendo da distância que você está, você vai gastar muito tempo para voltar. E aí os índios voltam para o acampamento antes do pôr do sol. Se ocorrer de os índios não voltarem após o pôr do sol, eles só vão poder entrar naquela aldeia depois do nascer do sol no dia seguinte. Por quê? Porque simplesmente o período da noite é um período que ocorre fenômenos sobrenaturais. Por exemplo, quem aqui não tem cavalo? Pô, cara, eu falo experiência pessoal, de cavalo eu tenho. Pô, você cuida do cavalo, tá? Muitas vezes o cavalo, ele pesa, eu não sei mais ou menos quanto um cavalo bom, porreto, deve ser uns 400 quilos. Mas geralmente o cavalo pesa de 200, 180, 200 quilos para cima. Cara, o cavalo, ele é puro músculo. A força do cavalo, ela é estrondante. O cavalo é um dos animais mais fortes que tem. Eu acho que se morrer em pé, fica em pé, cara. De tão forte que é o cavalo. Aí, de repente, o cavalo vai lá e arromba a cerca. Já aconteceu várias vezes. Aí, o cavalo arrombou a cerca e se embocou no mato. Você fala, pô, meu Deus. Aí você fala, eu não gosto desse bicho, velho. Você fica assim, você fica pensando, pensando. Ah, velho. Aí você fala, vou ter que ir atrás desse bicho. Mas aí você olha pro horário, pô, já deu 1h30, 2 horas da tarde. Não vou fazer isso. No dia seguinte, o cavalo volta. Aí você olha pro cavalo, né? Tá lá, o rabo do cavalo tá lançado, velho. Pô, mas cavalo não tem braço. Cavalo não tem mão, velho. Cavalo tem pata.
Como é que o rabo do cavalo tá trançado? Peraí, velho. Peraí, mas eu não conheço nenhum macaco, mugi, nenhum animal, nenhum passarinho que trança rabo de cavalo, velho. Aí você fala, bom, alguma coisa aconteceu. Então, e o cavalo também é um animal que ele identifica âmbitos espirituais. Magnetismo, que são favoráveis aos espíritos. Então, o que acontece? As pessoas não sabem disso, mas a floresta não é para amadores. A floresta ela não é uma região para amadores, é uma região que você tem que resguardar, tem que se preparar para você ir ali. Tem que se preparar, porque é um lugar que muitas vezes pode ser amaldiçoado. E assim, quantas vezes. Cara, eu falo para vocês o seguinte: eu tenho amigos que foram bombeiros e trabalharam em parques nacionais. Eu tive um amigo que foi guarda florestal, depois os caras mudaram para longe, sumiram. Mas os caras falaram assim: Humberto, se eu te contar o que eu já presenciei na floresta, se eu te contar, você me coloca no manicômio, velho. Se eu te falar o que nós já vimos na floresta, você vai me colocar no manicômio, você vai me prender. Eu fico calado, eu fico calado. Eu admiro muito os caras que vão acampar ficam uma semana na floresta. Eu fico calado, velho. Se eu contar o que eu sei, não dou uma semana, os caras vão me achar doido. Sério, desse nível. Então a floresta não é uma região tão dócil como você pensa, tá? É uma região que tem que ser. Você pode sim adentrar na floresta, mas os índios sempre fazem certas rezas e citações antes de invocar na floresta. Você não pode falar, por exemplo, se você vê uma trepadeira fazendo um formato de arco, você jamais deve passar por ali. Porque se você passar ali, pode ser que você vá para uma outra realidade. Você desaparece. Você jamais deve passar em túnel. Tem um monte de regrinha de floresta, sabe? A regra principal da floresta é o seguinte: primeira coisa que é o mais importante, somente entre na floresta se for extremamente necessário. Se realmente aquilo que está fora da floresta representa mais perigo do que está na floresta para você. Segundo ponto, se você entrar na floresta, conselho pessoal é que você amarre em alguma árvore um pedaço de roupa bem chamativo para você não andar em círculos. E assim, tome muito cuidado onde você anda. Eu muitas vezes andava na floresta e assim, você tem que levar uma foice, cara. Facão não resolve. Facão, você vai conseguir abrir clareira. Mas para limpar o chão, para você poder andar, é foice. Porque é tanto mato que é um. E assim, muitas vezes você tá andando, aí você vai pegando foice, quando você olha para frente, tem um buraco de uns 5 metros no chão que estava coberto por mato. E se você pisar, você ia lá para baixo. E quem que vai te tirar dali? Então, assim, floresta você tem que andar com corda e nunca sozinho, cara. É um dos lugares mais temidos, assim. Nem os índios se embocam na floresta à toa. Só para vocês entenderem como é que é a coisa. Os índios não. Eles estão mais pro feudalismo do que para aqueles de um Tarzan na floresta. Os caras, eles escolhem uma região propícia, com água em abundante, com peixe, com não sei o quê, fazem uma aldeia ali e se mantém ali, velho. Os caras não ficam se embocando na floresta 3, 4 dias, isso aí não. Existe, claro, por exemplo, o pajé de tribo ele vai aposentar, tem que ter um novo pajé, aí tem que escolher o cara mais forte, aí tem uma aprovação. Mas saindo disso, cara, os caras não fazem isso não, velho. Porque realmente a floresta não é um âmbito amador. Na verdade, a floresta, quer você queira ou não acreditar, a floresta é um cemitério. Essa é a pura e singela verdade. Floresta é um cemitério. A matéria orgânica que faz aquelas árvores ficarem imensas são corpos que em outra hora existiram no passado. Toda a floresta é um grande cemitério, velho. É um grande cemitério. E aí tu olha para, pô, se você ficaria bem andando no cemitério 8 horas da noite, 1 hora da manhã, acho que você não ficaria bem. É a mesma coisa com floresta. Tá? Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo hoje é trazer conhecimento ancestral e antigo para você, de forma que você aprenda e leve esse conhecimento, essa bagagem, para o resto da sua vida, tá bom? Peço para você deixar o seu like, que vai ajudar a divulgar esse projeto, se inscrever nesse canal, ativar as notificações e quem quiser conhecer meu trabalho, ó, na descrição desse vídeo
enquanto ainda há vagas, porque elas vão se encerrar. Está na descrição desse vídeo o acesso ao conteúdo premium. Tenho certeza que vai ser algo gratificante para a sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.